Oi, gente! A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, uma pessoa querida, que todo mundo deve conhecer como Vete da Deprê. E eu conheço como Luiz. E o Luiz aqui é uma pessoa muito querida, como eu falei, e influenciou também a minha vida, né? Porque ele, assim, timidamente me mandou um e-mail perguntando se ele podia me ajudar, e de repente, bum, ele mudou, abriu para mim um lado todo digitalizado que eu, sinceramente, amei, adorei e não larguei mais. Daí, assim, é com muito prazer que eu apresento para vocês o Luiz Guilherme, e ele vai contar para gente quem é ele, há quanto tempo ele se formou, um pouquinho da história. Conta aí, o que você acha? O que te levou a chegar a ser o Vete da Deprê e, em paralelo, quem é o Luiz Guilherme? Obrigado, Sibeli. Obrigado pelo convite aqui de poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, eu sou o Luiz, sou até pouco tempo atrás era estudante, acabei me formando faz mais ou menos uns 6 anos. E durante a faculdade, na verdade, o Best Depre ele foi criado bem ao acaso, assim, porque lá em 2011, eu me formei em 2013. Em 2011 surgiu uma modinha, bem modinha, assim, desses modinhas de memes que aparece no Instagram. Lá na época nem tinha Instagram, foi no Twitter que surgiu. O Twitter ainda era moda naquela época, né? E aí surgiram as profissões da depressão. Medicina da depressão, biologia da depressão, todas as profissões tinham uma. E aí eu falei, vou criar um da veterinária. E aí acabei criando o Veste do Deprê na época, porque minha cabeça era meio como se fosse uma fábrica de memes, assim, eu tinha muita ideia para postar, quando eu tinha mais tempo livre na faculdade, né? E aí criei no Twitter, comecei a postar, depois o Facebook começou a virar moda, migrei para o Facebook, aí comecei a perceber que não que tinha na verdade, nem tinha potencial, assim, mas eu sempre gostei de blog, de internet e tudo mais. Eu sempre gostei de tentar criar site, tudo. Aí eu criei um blog pro Veste Deprê e ficava atualizando, postando sempre coisa nova no Facebook também. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois a gente migrou para o Instagram, para o YouTube. E quando eu fui ver, agora, por exemplo, o Veste Deprê tem uma base de fãs de 240 mil pessoas no Facebook. A Uau! gente bateu 100 mil pessoas no Instagram. Só no Instagram a gente atinge mais ou menos 1 milhão de pessoas por semana. Que No legal! blog a gente já tem mais de 10 milhões de acessos. E foi crescendo. E quando eu converso, assim, nem parece que é tão grande, mas eu falo que o VestDepre é o meio de comunicação mais eficiente na veterinária hoje. Eu acho que nem os informativos do CRMV vão atingir tanta gente quanto a nossa página no Instagram. Com certeza. E aí eu queria que você falasse para a gente desse seu lado empreendedor, porque, como eu te falei antes no backstage, né? Falei que eu acho que empreendedora é a pessoa que acredita num sonho, é aquela que vai atrás e que de repente constrói alguma coisa nova, seja para si mesmo ou seja para de alguma forma ajudar a sociedade ou uma área, né? Como você, por exemplo, você fala não só com os veterinários, você fala com os estudantes de veterinário, que provavelmente deve ser até talvez o maior A maioria. público-alvo, né, que você tem, e também outras pessoas. Então, eu queria que você conversasse como é que você chegou nesse seu lado empreendedor. Você sempre foi empreendedor ou foi uma coisa nova na tua vida? Eu acho que eu sempre tive um pouco esse lado, sabe? Porque acho que vem muito da minha criação, assim. Embora eu seja filho único, meus pais nunca me deram nada de mão beijada, assim. E aí, quando eu estava no ensino médio ainda, eu sempre estudei em escola pública, sempre. Meus pais nunca tiveram condição para bancar, tipo, colégio particular, essas coisas assim. E aí eu estava no segundo ano do colégio, quase de fazer 16 anos, um amigo meu fazia estágio lá no Cefet, lá em Curitiba, na Tecnológica Federal do Paraná, que é uma universidade. Ele falou, tô saindo no meu estágio de ensino médio, você não quer vir fazer estágio aqui onde eu trabalho? A bolsa, na época, eu lembro que era de R$ 200. Só que assim, para mim, nossa, R$ 200 para uma pessoa que tinha 16 anos, maravilhoso, assim, sabe?
tá bom, né? Nunca tinha trabalhado, falei, vou encarar para ver, né? E aí comecei a trabalhar lá, comecei a gostar, comecei a ter mais uma... Acho que, na verdade, para ser bem sincero, só uma curiosidade, esse estágio no Cefet é a única coisa que eu tenho assinado na carteira até hoje. Mas aí comecei a fazer estágio, comecei a gostar dessa parte de trabalhar realmente, sabe? Poder garantir o meu próprio sustento, não o meu próprio sustento assim, de maneira geral, mas comprar as minhas coisinhas e tudo mais. E lá eu consegui estágio ainda no ensino médio no Tribunal de Justiça lá de Curitiba também. E aí eu percebi que eu podia conquistar as coisas com o meu próprio suor, sabe? Nessa época teve uma coisa que me marcou muito também. Meus pais não tinham dinheiro, não tinha grana para bancar nenhum cursinho para eu fazer, assim, cursinho particular para passar uma faculdade pública. Aí eu estava até meio desmotivado, assim, eu falei, vou esperar passar o terceiro ano do colégio e depois no próximo ano eu vou lá e começo a trabalhar durante o dia e faço um cursinho à noite para tentar passar na faculdade. Até que eu vi um anúncio de um cursinho gratuito aos finais de semana. Nessa época, eu era do time de basquete do colégio também. Então, eu estudava no colégio de manhã, trabalhava à tarde e treinava com o time de basquete à noite. Aí eu falei assim, eu não queria largar nenhum dessas coisas, né? Não podia largar o trabalho, não queria largar o basquete. Eu falei, poxa, vou fazer cursinho esse final de semana, né? Vou tentar fazer esse cursinho, porque daí era sábado, domingo e feriado, das 8 da manhã às 8 da noite. Ia casar certinho com a minha agenda ali, eu não ia ter nenhum dia de folga, mas na minha cabeça, vai dar certo, né? Foi bem complexo esse cursinho, porque como era um cursinho gratuito, ele era ministrado por voluntários lá da Federal, por alunos da Federal. Então tinha professor de todas as disciplinas, assim, de física, de matemática, de tudo. E por ser um cursinho gratuito, tinha que fazer quase um vestibular para entrar nesse cursinho, e era só para pessoas que realmente não tinham dinheiro para bancar um cursinho particular, né? Eu fiz a prova, eu lembro que na época já foram, era coisa de 10 pessoas por vaga, consegui entrar no cursinho. E esse cursinho, assim, foi a que mudou a minha vida e minha concepção de mundo, sabe? Porque enquanto eu via meus colegas que estudavam comigo no colégio, fazendo cursinho ali, num cursinho particular, e reclamando que vestibular era muito difícil, reclamando da vida, nesse cursinho eu via pessoas que estavam lá com 40, 50 anos, tinham 2, 3 filhos, trabalhava 2, 3 turnos no trabalho durante a semana, ia lá, ia aos finais de semana, sábado, domingo, feriado, estava todo dia lá, das 8 da manhã às 8 da noite, fazendo cursinho, batalhando para ter um futuro melhor, sabe? Foi aí que eu percebi que, poxa, a gente reclama tanto, tendo tudo de mão beijada e tem gente que precisa se desdobrar e muito mais e as pessoas nem reclamam, estão lá botando dia, sabe? Foi bem importante para minha formação, assim, de caráter, essa parte do cursinho. Esse cursinho se chama Cursinho Gratuito em Ação. Tem até hoje ainda, lá em Curitiba. Enfim, muito legal. Eu fiz esse cursinho, ele era ministrado todo por voluntários, alunos da Federal, de outras faculdades. Passei na UEL. Depois que eu fiz o cursinho, aí vim estudar em Londrina. Aí fiz faculdade aqui em Londrina, acabei me formando em Londrina, continuei fazendo residência aqui, porque são poucas faculdades que têm residências exclusivamente pequenos, na minha área, que é a área de reprodução. E eu continuei aqui, já comecei a emendar projeto de pesquisa no mestrado, e hoje eu faço doutorado. Então, foi meio que com essa concepção, desde lá de trás, que eu acabei criando meio que esse espírito empreendedor, sabe? Igual a gente estava comentando, às vezes eu acho que empreendedorismo não é nem questão de, tem que ir lá montar uma empresa, ter faturamento de não sei quantos mil reais por mês e tudo mais. Às vezes só de ter esse espírito empreendedor, seja na vida privada ou até mesmo na vida pública, sendo professor de instituição pública, concurso público, essas pessoas a gente já percebe que são diferenciadas, assim, sabe? E é visando isso que eu tentei construir a minha carreira. Na faculdade, eu vi a mesma coisa, muita gente reclamando, eu não consigo bolsa, eu queria ter uma bolsa para ganhar dinheiro e tudo mais. Eu também já fui assim.
queria ter bolsa de iniciação, de extensão, qualquer coisa, e não conseguia. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não consigo bolsa em lugar nenhum. Quer saber de uma coisa? Vou dar um jeito de eu mesmo fazer minha bolsa. E aí, nessa época, eu já tinha o Veste Depre, comecei a estudar métodos de tentar ganhar dinheiro com o Veste Depre, tentar monetizar de alguma forma, e foi aí que eu comecei, assim, a levar mais profissionalmente o Veste Depre, e hoje eu não levo como tão profissionalmente assim, né? Para mim acaba sendo mais um hobby. Mas foi desde essa época que eu comecei a prestar atenção e falar, poxa, se não surge uma oportunidade, eu vou tentar criar minha própria oportunidade. E eu acho que isso que acaba fazendo a diferença no final das contas, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou tudo. Eu também acho que existe assim um peso quando você fala, ah, você é empreendedor, mas e as pessoas sempre entendem como sendo o lado de negócios. Não deixa de ser, né? Sim, Porque quando você tem essa característica de querer buscar se melhorar, ou fazer algo, seja para si, ou seja, como eu falei, para quem está em volta, ou para uma sociedade, né, em prol de alguém, você acaba, a vida acaba levando, né? Parece que tudo conspira para que tudo dê certo. Então a vida vai levando você nesse caminho. Só que assim, você contando toda essa história, assim, eu tenho certeza que tem muita gente que vai acabar se identificando com isso, pelo esforço, né? Porque uma das características de uma pessoa empreendedora é esse esforço próprio para chegar onde você quer chegar. Só que nem tudo são flores. sim. Teve alguma vez, ou algumas vezes, porque no meu caso foram várias vezes, que você resolveu desistir de tudo, da profissão, de tudo, ficou bem desanimado? Ah, sempre acaba tendo, né? Porque a gente acha, por exemplo, até passar por isso, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente primeiro, né? Que a gente nunca vai ter uma baqueada ali, que não vai ficar, nunca vai ficar mal. E aí, quando acontece, parece que vem de uma vez só, né? A primeira vez que eu senti impotência, assim, principalmente profissional, foi lá no quarto ano da faculdade, que eu quase peguei minha primeira DP. Foi essa vez que eu senti assim, falei, poxa, preciso me dedicar mais e nem tudo são flores, né? Enfim, essa foi a menor, foi a mais tranquila das vezes, mas foi uma vez que eu falei, peraí, preciso ver o que eu tô fazendo. A segunda vez foi durante a residência, que eu estava extremamente sobrecarregado por causa da residência, tinha o VET de Depre também, fazia assessoria online, a parte de assessoria online, marketing digital, e aí sobrecarregou tudo, eu tive um burnout. E assim, foi a minha sorte que foi algumas semanas antes de eu entrar de férias da residência, porque senão eu ia ter surtado assim mesmo, sabe? Porque a gente acaba, eu pelo menos sou uma pessoa que eu sempre acho que posso abraçar o mundo, e tento trazer todas as coisas para mim. Isso muitas vezes acaba sendo bom, mas muitas vezes acaba sendo um defeito, porque eu acho que eu vou dar conta de resolver tudo e aí eu não dou conta e acaba ficando tudo uma porcaria. Enfim, essa é uma característica que tem que ser lapidada, né, devagarinho, mas a gente vai fazendo isso. Enfim, nessa época na residência foi bem complicado. Eu ficava super estressado, qualquer coisa que me falassem, eu ficava estressado, foi bem complicado. Minha sorte é que eu acabei entrando de férias, eu tive muito apoio também, dos meus familiares, enfim, e acabei passando por essa fase. A terceira vez que me baqueou muito, realmente, essa foi a pior de todas, foi durante o mestrado. Foi quando eu estava no segundo ano do mestrado, eu também foi uma espécie de burnout ali, mas entrou várias coisas associadas, assim, desde, desde dificuldade financeira, tive muita dificuldade financeira durante o mestrado, aí entrou junto o término de relacionamento super longo que eu já tinha, entrou a finalização do mestrado ali, quase me preparando para a qualificação, meu experimento de mestrado deu errado, acho que eu até comentei contigo que meu experimento, inclusive, foi com ultrassom Doppler, e eu sempre pedi a Sibeli, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? E juntou tudo isso, assim, e essa foi a época mais difícil, que foi a época que eu realmente entrei em depressão. E eu tive uma depressão bem... Inclusive, o meu psiquiatra falava que era de moderada a grave.
é porque eu não tinha vontade de fazer mais nada, assim, de uma pessoa que queria abraçar o mundo antes, queria fazer tudo, eu era super acelerado, eu acordava e não tinha vontade de sair da cama. Ou ficava o dia inteiro procrastinando, e ia acumulando serviço, mais uma vez, abraçava o mundo, não conseguia fazer nada. Foi bem complicado essa época, assim. E realmente, até na graduação, eu tinha um pensamento totalmente errado, assim, falava, depressão é doença de quem não tem força de vontade, de quem é fraco psicologicamente. O E eu tinha estereótipo, né? eu tinha um pensamento totalmente arrogante Uhum. e a gente só acaba mudando muitas vezes a partir do momento que a gente acaba passando por isso. E, e assim, toda essa sobrecarga profissional, pessoal, acabou levando a eu ter essa depressão que eu acabei só recuperando faz pouco tempo, assim, sabe? Então, essas duas épocas, principalmente na residência, por causa do burnout, e no finalzinho do mestrado foram as épocas que mais me baquearam, assim. É E importante a gente colocar isso, porque assim, é o que você falou, tem muita gente que ainda tem esse estereótipo de achar que depressão só é coisa de quem não tem força de vontade, né? Que burnout acontece lá fora, lá na revista, sei lá onde, né? Que você já ouviu falar, mas não, né? Nós somos, eu falo que nós somos seres integrais, às vezes o lado profissional ele é desafiador, ele é motivador por si só, porque você está fazendo aquilo que você gosta, mas como você disse, às vezes o lado pessoal, seja uma dificuldade financeira, seja um relacionamento, ou às vezes um problema, às vezes até próprio de saúde, que pode te tirar um pouco do foco, já é um estopim para que desencadeie esse turbilhão de coisas, né? O burnout, a depressão, enfim, tudo isso que é muito mais comum do que a gente imagina. e Mas às vezes a aí gente acha eu vou te que perguntar, então, assim, e aí? O que que te move adiante? Porque tudo bem, você precisou de ajuda. Eu acho que a primeira coisa é você se conscientizar do que está acontecendo, que não é culpa sua, que não é culpa da profissão, que não é culpa do relacionamento que acabou, que, enfim, é um conjunto de fatores. E aí você foi atrás de se melhorar, de se equilibrar. E hoje? O que que te move adiante? Porque cá entre nós, frustração com a profissão a gente sempre vai ter, frustrações com relacionamentos a gente sempre vai ter, dificuldade econômica. A gente vive num país que, desde que eu me conheço por gente, é o país do futuro, seja lá qual é esse futuro, né? Em termos econômicos, a gente sempre passa por crise atrás de crise. O que que te move hoje adiante? antigamente, quando eu estava na graduação, até na residência, o que só acho que parece, o que me movia principalmente era a vontade de querer ser melhor, assim, sabe? Era até um pouco arrogante, assim, esse pensamento, porque eu sempre queria ser a melhor pessoa. E o maior desafio que eu acho que a gente tem na veterinária ou em qualquer profissão é se manter constantemente motivado. Então, isso é a coisa que eu acho que é mais difícil, assim, sabe? E depois que eu passei por essas duas etapas, eu comecei a rever meus pensamentos, assim, e manter essa motivação de crescer sempre o melhor é muito legal, assim. Mas hoje, principalmente o que acaba me movendo é saber que eu posso ajudar outras pessoas em várias áreas. Então, saber que outras pessoas dependem do meu trabalho, dependem de mim, e que eu posso realmente ajudar essas pessoas a crescerem. Então, é por isso que, inclusive, até hoje eu continuo com o Veste Deprê. Se for pegar, por exemplo, só como curiosidade, todas as outras páginas de profissões de depressão que existiam, que foram criadas na época, algumas continuam até hoje, mas continuam só postando meme e tudo mais. Já eu com o Veste Deprê, eu tentei dar uma outra cara, assim. Então, eu continuo postando meme, postando coisa engraçada, mas eu sempre tento trazer conteúdo para essas pessoas que me seguem.
Então, por isso que tem canal no YouTube, tem podcast, para tentar dou palestra, para tentar conversar com essas pessoas e realmente dar um norte para os estudantes, que eu vejo que muitos deles acabam ficando perdidos durante a faculdade, acabam tendo muitas dúvidas, têm vergonha de conversar com os professores, com os colegas mais velhos, e eu vejo que eu consigo dar um norte assim para eles, sabe? E é muito legal assim conversar com estudantes lá do primeiro, segundo ano, até mesmo pré-vestibulando, e às vezes eu dou uma dica para eles, assim, fala qualquer coisinha assim, aí eles vêm depois de 3, 4 anos e falam, poxa, eu te seguia e tal, você foi muito importante para eu escolher minha carreira, escolher especialidade, coisas nesse sentido, eu acho muito legal, sabe? E na parte profissional, propriamente dito, o que acaba me movendo, me motivando também muito, é saber que outras pessoas dependem de mim, assim, que eu não sou só eu e não tenho só meu umbigo, assim, no universo, sabe? Então, Sim. saber que precisam de mim, eu preciso ajudar aqui no hospital, saber que eu preciso ajudar as clínicas e as empresas que eu assessoro na internet, isso acaba sendo bem motivador, assim, sabe? E eu acabo pensando no bem maior ali. Sim, você se enxerga como uma peça dentro dessa engrenagem toda gigante. É Sim, muito legal. Uma coisa acaba completando a outra, né, Luiz? Porque você, como digital influencer, você acaba realmente influenciando as pessoas e é uma responsabilidade grande, né? sim. Influenciar, passar conteúdo bom, né? Motivador, ou mesmo que seja, como você falou, através de meme, ironizando as nossas dificuldades e tudo mais, que é uma coisa bacana também, né? Sim. Isso é bem brasileiro, né? A gente acabar transformando em piada a própria desgraça, digamos assim. O É pessoal sempre bacana. pergunta assim, da onde que veio? Por que que é veste do deprê? Porque nessa época que surgiu lá atrás, a brincadeira era zoar as profissões, brincar com as profissões de uma maneira irônica e meio depressiva, assim. Então, para Sim. tirar sarro mesmo, sabe? Daí veio o nome, no começo a gente começou assim, mas depois foi crescendo e a gente foi abordando todo tipo de postagem engraçada, né? Mas vem lá dessa época a questão. Por isso que a gente fala, tem gente que fala, poxa, mas é muito depressivo. Você fala, veterinário da depressão. Mas não é essa a intenção ser depressiva, a intenção é ser irônico e abordar os temas engraçados da profissão, porque só quem é veterinário sabe o quão depressivo é chegar uma tia no WhatsApp e mandar, você pode dar uma olhadinha no meu cachorro, sabe? Sei, aquelas coisas que só piada de veterinário, que só veterinário entende, né? Sim. Realmente. Muito legal. Mas daí, assim, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque assim, você é um cara novo, né? Mas olha só quanto você já passou de experiência, a tua própria experiência para chegar na faculdade, para encarar os 5 anos de faculdade, o peso da residência, o peso de você depois estar formado, cair no mercado e você escolher uma carreira. Tudo isso são experiências fantásticas que fazem a pessoa ser como ela é. Então, você é hoje o que, diferente do que era há 10 anos atrás, por causa de todas essas experiências. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem for escutar esse vídeo, para quem for ver esse vídeo. O que você aconselha mediante os obstáculos, as dificuldades? Deixa aí uma mensagem para essas pessoas. Onde é que elas têm que se agarrar? Com o que elas têm que se agarrar? Tem um termo que ele foi meio disruptivo assim para mim depois que eu vi ele, que se chama branding pessoal. Branding é a arte de criar uma marca, assim. Então, por exemplo, a Coca-Cola tem o seu branding, tem a parte desde o logotipo até qual que é a identidade da marca, como que a marca vai se posicionar em relação ao mercado. E existe esse termo que ele é relativamente novo, ele é um pouco diferente da questão de marketing pessoal, mas ele é como se fosse a construção de uma marca pessoal. Então, depois que eu vi ele, o que é construir uma marca pessoal? É você se identificar como uma marca.
Então, depois que eu vi ele, eu comecei a pensar e sim, realmente faz sentido. É meio que você se enxergando como uma marca, dá a impressão por que que as pessoas comprariam você. Então, quais são os diferenciais da sua marca? Isso eu acho que é uma coisa que acaba contando muito. E no final das contas, o que mais conta, e uma dica que eu posso dar para as pessoas, e que realmente o que mais fez a diferença na minha vida até hoje, é a proatividade. Isso eu acho que é uma coisa super importante e que eu sempre acabo me agarrando nela, sabe? É tentar ser o mais proativo possível e tentar me apegar às oportunidades que aparecem na minha frente junto com essa proatividade. Então, não ter medo, não ter muito medo, assim, sabe? Ah, será que vai dar certo? Não, vai lá e tenta, e se não der certo, beleza. Mas se der certo, é uma coisa que deu um certo a mais, né? Então, desde lá do cursinho, então, por exemplo, aceitar a proposta de estágio foi o que me motivou depois a conseguir ganhar meu próprio dinheiro, a tentar passar naquele cursinho, a entrar numa faculdade pública, uma faculdade boa, na verdade, né? Depois, enfim, criar o Veste Defre, entrar na prova de residência, tudo isso, o que mais para mim fez a diferença foi a proatividade. E no final das contas, assim, eu costumo dizer que sempre existem aquelas pessoas, sempre vai ter alguém mais inteligente que a gente, sempre. Não importa onde, pode ser lá no Japão, mas sempre vai ter alguém mais inteligente que a gente. O que vai fazer, a gente tem que pensar qual que é o nosso diferencial. E geralmente o diferencial que as pessoas têm acaba sendo na atitude. Então, em uma atitude proativa. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas, quando eu fazia residência, por exemplo, eu não conseguia bater intelectualmente de frente com eles. Não consigo até hoje, mesmo fazendo doutorado, a maioria das pessoas aqui no hospital são mais inteligentes que eu. Mas o que me motiva assim é pensar, poxa, o que eu posso ser diferente dessas pessoas? E muitas vezes acaba sendo na atitude. Então, por exemplo, eu posso não ser a pessoa mais crânio, mas eu sou aquela pessoa que tem vontade, tem disposição, por exemplo, para ficar até de madrugada numa cirurgia de emergência. Então, isso acaba fazendo muita diferença e sempre fez, assim, e é isso que eu tento levar para minha vida, assim. Legal. Eu acho que assim, se a gente pudesse resumir o que você falou, eu acho que seria primeiro o caminho do autoconhecimento para conseguir identificar e se enxergar, identificar as suas próprias habilidades. É interessante isso que você falou de inteligência, porque assim, na minha época só se falava em inteligência do coeficiente de intelectualidade, né, de inteligência. Hoje, esse coeficiente, ele é muito mais do que QI, né? Coeficiente de inteligência. Ele é QE, que é coeficiente emocional, e ele tem um QC, não sei se você já ouviu falar, que é o coeficiente de curiosidade, né? Que tem a Uhum, ver com isso que você está falando, de ser proativo, né? Então, sim, hoje, quando se fala que fulano é mais inteligente ou menos inteligente, isso é muito relativo, né? A gente não pode se comparar ao outro só pelo QI, né? Porque a gente não é só QI, a gente é QI, QE, QC e sei lá mais quantos Q, né? Que vão inventar aí pela frente. Então, eu acho que a chave da coisa é você tentar buscar esse autoconhecimento para saber empreender nas suas próprias habilidades, né? e até mesmo poder Muito treinar. obrigada, adorei. Obrigado, também se poder treinar a parte da inteligência emocional, né? Porque é uma das questões que mais vão fazer diferença na nossa vida profissional. Porque às vezes eu vejo pessoas que são super capazes, super dedicadas e tudo, mas falta um pouco de autoconhecimento e de inteligência emocional. E isso eu acho que tipo uma disciplina obrigatória nos cursos de veterinária de inteligência emocional, para as pessoas se autoconhecerem realmente, porque isso acaba fazendo muita diferença também. Hoje eu vejo que depois que eu passei por tudo isso, eu vejo que eu sou uma pessoa mais inteligente emocional e que sei lidar melhor com essas frustrações, com essas sobrecargas. Mas eu não, às vezes eu nem precisava ter passado por isso, sabe? Se eu começasse essa questão de autoconhecimento anteriormente, assim, ele com certeza ajudar mais, assim, sabe? Que legal.
Bom, muito obrigada. Adorei entrevistar você. Tinha certeza que ia ser uma entrevista top. Eu que agradeço o convite. E eu espero que tudo que você falou tenha atingido e influenciado algumas pessoas aí, que com certeza, eu tenho certeza que isso deve ter acontecido, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Sibeli. Tchau, tchau, gente.